Olá, eu sou a Ayara e eu apresento esse trabalho como proposta de recuperação para a disciplina de genética molecular aplicada ao melhoramento e conservação de animais. Esse trabalho foi escolhido para ser intitulado como Uso de Genotipagem por Sequenciamento GBS para delinear estratégias de conservação e manejo genético do gato do mato pequeno, Leopardus gatulus, em fragmentos da Mata Atlântica. Essa espécie, gato do mato pequeno, Leopardus gatulus, foi escolhida justamente por ser uma espécie em categoria vulnerável na lista vermelha da IUCN e nas listas nacionais brasileiras classificado como espécie em perigo. A proposta desse projeto é na grande área de conservação genética de felinos silvestres ameaçados. Um dos fatores da escolha é devido à densidade populacional muito baixa. O gato do mato pequeno, ele é um animal pequeno, de 1,5 a 3,5 quilos, e por conta desse tamanho, a quantidade de indivíduos esperada a cada 100 quilômetros quadrados seria de 91. Entretanto, estima-se que, na realidade, esse número varia entre 1 a 5 indivíduos por 100 quilômetros quadrados. Associado à baixa densidade, existe o efeito jaguatirica, que é o Leopardus pardalis. Observou-se que nas unidades de conservação a qual a jaguatirica está presente e preservada, existe uma menor densidade populacional do gato do mato pequeno. Essa proposta se divide em 4 grandes etapas. A primeira seria avaliar a diversidade genética dessas populações remanescentes do gato do mato pequeno nos fragmentos de Mata Atlântica ainda existentes. No segundo momento, mensurar a taxa de endogamia, que seria a consanguinidade, causada justamente por essa separação dos fragmentos florestais e isolamento dessas espécies. No terceiro momento, seria identificar os gargalos genéticos e o nível de fluxo gênico entre essas populações, essa conectividade entre as populações. E uma quarta etapa também seria propor um plano de manejo, indicando quais seriam os indivíduos melhores candidatos para um programa de reprodução em cativeiro e maximizar a variabilidade genética. A metodologia do presente trabalho inicia com a amostragem não invasiva, por meio de coleta de fezes e pelos via armadilha de pelos, ou a coleta de sangue de animais que já são capturados por equipes ecológicas parceiras para colocar os radiocolares e monitorar os animais. Após a coleta de amostra, há a extração de DNA, que seria o isolamento do DNA genômico e a quantificação via fluorometria para garantir a integridade das amostras. Após a extração do DNA, há a preparação da biblioteca de Bies. Essa preparação é por meio da fragmentação do DNA com enzimas de restrições específicas, que se ligam por meio de adaptadores com o barcodes e amplificadores e amplificados por PCR. Após a fragmentação e amplificação, há o sequenciamento de nova geração NGS, por meio de plataformas como a Illumina, que geram milhões de reads simultaneamente. Posteriormente, a análise de bioinformática, a qual filtra os dados brutos, faz o alinhamento da sequência, os SNPs, e usam softwares como o Stax. A genotipagem por sequenciamento GBS para a identificação de painéis de SNPs. Por que escolher a genotipagem por sequenciamento de GBS? Porque ela permite identificar milhares de marcadores moleculares, os SNPs, ao mesmo tempo no genoma de espécies que não possuem um genoma de referência totalmente mapeado. Ao invés de sequenciar genomas inteiros, o que seria caro e também redundante para fins de conservação, o GBS utiliza uma estratégia melhor de redução de complexidade, utilizando as enzimas de restrição, focando apenas nas variações cruciais entre os genomas detectados. Devido a essas características, a vantagem sobre os microsatélites é que os SNPs oferecem uma maior precisão para detectar a consanguinidade, a endogamia daquela população, o fluxo gênico e a estrutura populacional dos animais. Comparação entre microsatélites e os SNPs de BS. Para o fator de amplificação em DNA degradado. Os microsatélites têm uma alta taxa de falha, enquanto os SNPs são eficientes em fragmentos curtos, o que apresenta uma vantagem nesse projeto, pois se tratar de animais silvestres, não podemos garantir a qualidade das amostras e a recoleta, em relação à variabilidade do locus específica. Os microsatélites são de baixa a moderada, enquanto os SNPs é de alta, além de hipervariável em escalas genômicas. Em relação à probabilidade de identidade, os SNPs têm um poder de resolução para identificar indivíduos únicos 100 vezes maior do que esses marcadores antigos dos microsatélites. Os resultados esperados e os impactos do projeto. Seria o mapeamento das populações críticas, descobrindo quais são os fragmentos de mata que possuem populações geneticamente deprimidas e isoladas,
propor a criação de corredores ecológicos, a qual direciona políticas públicas para a criação desses corredores e aumentar a biodiversidade por meio de ligação dessas populações distantes, propor o resgate genético por meio do direcionamento do cruzamento assistido em zoológicos com a base na menor similaridade genética entre os indivíduos, evitando doenças hereditárias. Resumindo, o resgate genético por reprodução assistida elege os candidatos ideais que têm alta distância genética e descarta candidatos não elegíveis que favorecem a depressão endogâmica. Este trabalho teve o objetivo de propor que as biotecnologias possam ser utilizadas também na conservação de animais silvestres, em especial animais que têm a espécie ameaçada de extinção, e, por consequência, a conservação animal. Muito obrigada.